Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho e nós estamos aqui novamente nos estúdios RVL para gravar mais um On Firecast e eu espero que você seja muito abençoado com esse conteúdo que nós iremos disponibilizar aqui hoje. Vai ser mais uma vez eu impartir de coração aqui, mais uma mesa reveladora da parte do Senhor para as nossas vidas. E eu queria só dar um toque para vocês, lembrando que o On Firecast tem o apoio da Lubre Avenida, a super troca de óleo, aqui na Avenida A, aqui no Cardoso. Você que nos acompanha, que tem seu veículo, sua moto, caminhão, seu carro, precisar trocar um óleo, fazer uma revisão de freio, suspensão, passa lá no Gustavo, no Lubre Avenida, fala que você viu aqui no On Firecast com o Jefinho e que ele vai te dar um belo desconto lá, vai colocar um cheirinho maneiro no seu carro. Passa lá, não perde essa oportunidade não. Mas vamos lá para o que interessa. Nessa noite eu tô aqui com um homem de Deus, um grande amigo do meu coração, o pastor Felipe Ribeiro, fundador e presidente da agência missionária Awaken Brasil, um homem de Deus, um homem de reino, um missionário nato, um homem que pulsa por amor pelas nações, que tem corrido aí o Brasil e as nações aí atendendo as necessidades dos nossos irmãos. E hoje é uma honra poder estar contigo aqui, mano. Obrigado pela sua presença, se apresenta aí pra galera. Fala pessoal, boa noite. Pessoal como se diz? O RVL, né, dos estúdios RVL, agradecendo aí a turma, a primeira dama, né, da Juventude Bade, pastora Bruna Sorrentino, uma honra estar aqui com você, Jefinho. É isso aí, mano, obrigado pela sua presença, você é um grande amigo, a gente... Começamos a conversar no púlpito, né, cara? Verdade. E ali nos honramos ali, graças a Deus o Senhor construiu essa amizade, já fizemos aí algumas pequenas viagens aí, por aí, fomos acompanhando um ao outro, e pra mim é uma grande honra estar com você aqui. E, mano, assim, quando Deus colocou no meu coração da gente ter esse podcast, a gente começar esse trabalho de disponibilizar, né, alcançar os nossos jovens através da plataforma do YouTube, do Instagram, porque é na internet que os nossos jovens estão hoje, né? Então a gente precisa ir onde eles estão, claro, mantendo a verdade da palavra, do evangelho, mas o que o Senhor trouxe para o meu coração é que sempre que eu convidasse alguém, para que eu conversasse com essa pessoa, a fim de que ela fale quem ela é, para que isso possa despertar algo nos nossos ouvintes, algo nos nossos irmãos que nos acompanham, porque eu conheço e respeito o que você carrega da parte de Deus, e eu sei que isso pode incendiar muito dos nossos jovens, muito dos nossos irmãos, que não é só apenas a Juventude Bade que nos acompanha, tem muitos outros pastores e líderes que nos acompanham aqui no podcast. Eu recebo mensagens assim a cada quinta-feira que a gente solta lá no YouTube, vem muitos relatos para nós, e eu vejo que tem muitos líderes de outros jovens, de outras igrejas que nos acompanham. E eu creio que o que você carrega pode incendiar alguém, porque não é sobre o Jefinho, não é sobre o Felipe, é sobre o que o Felipe carrega, que alguém que vai te ver falando vai se identificar. E aquela pessoa vai se ver em você, ela, uau, então talvez é aqui que eu tenho que andar, talvez é aqui que eu vou fluir. E dentro disso eu queria iniciar esse podcast hoje perguntando para você quem é o Felipe Ribeiro, não o pastor Felipe, não o missionário Felipe, não o Felipe da Awaken, mas o filho Felipe, o pai Felipe, o marido Felipe, o irmão Felipe, o discípulo Felipe. Quem é, como você descreveria o Felipe Ribeiro? Uau, profundo essas indagações aí, viu? Primeiramente, agradecendo mais uma vez, né, essa oportunidade e dizer o seguinte: Felipe Ribeiro é um garoto de 30 anos de idade, ama a família incondicionalmente. Eu entendo que o meu maior ministério é minha casa, é a minha família, e um cara caseiro, por incrível que pareça, né? A gente trata muito com missionário, viaja muito, mas a primeira oportunidade que eu tenho, eu quero estar em casa, curtindo o Arthurzinho, curtindo a esposa, curtindo os meus pais. Acho que isso é o mais importante. Então o Felipe é um cara caseiro, um cara que ama a família, um cara que tem a família como o primórdio. Então isso é algo que eu não abro mão. E principalmente quando tá com o Arthurzinho em casa, é o cara que ama o sofá com o Arthurzinho do lado. Então isso é ótimo, é maravilhoso. Então o Felipe é um cara família. Bênção, bênção. E até mais uma
mais um motivo de agradecimento que a gente conseguiu te tirar do sofá com o Arthurzinho, né? Pior, né, cara? Com certeza. E aqui. hoje, quando a gente estava dialogando, né, que vocês mandaram para nós o briefing, eu olhei para a pastora e falei assim, Ayla, fala aí, quem que é o Felipe? Meu coração tremeu, gente, porque uma coisa é eu falar de mim mesmo, outra coisa agora é ouvir o relato da minha esposa. E aí ela responde, você é um marido que ama a família, tem a família em primeiro lugar. E um pai que ama o Arthur de um modo extraordinário e que busca passar para o Arthur, mesmo hoje com 1 ano e 5 meses, passa para o Arthur o legado de Cristo. Isso, como mãe, é algo sensacional. Poxa, na hora que eu ouvi isso, eu parei, travei todo e falei assim, opa, estou construindo realmente um legado, que isso é importante. Quando a patroa dá essa referência, aí você fala, estou no caminho certo. Eita, glória. E assim, a próxima pergunta é até outra, mas aproveitando essa deixa aí, que acabou de ficar no ar, então quer dizer que dá para ser um missionário, que dá para varrer as nações com o amor de Jesus e dá para ser caseiro. E dá para colocar a família em primeiro lugar. Com certeza, Jefinho. Eu digo o seguinte, quando eu comecei a namorar com a Ayla, na época eram 2 jovens, eu ainda não era missionário por ordenação, né, por envio da igreja, era apenas algo que estava iniciando com a Awakening Brasil. E eu lembro que quando a Ayla e eu conversávamos, eu tinha uma agenda vasta, porque a Awakening Brasil estava em ascensão. E aí o bate-papo era, como que nós vamos fazer? Eu disse para ela o seguinte, olha, enquanto solteiro, a única satisfação que eu tenho é de te respeitar, é de ser fiel a você e dizer o seguinte, olha, eu tô indo, mas eu volto. E quando casar? Quando casar, minha filha, você tá comigo, hashtag partiu família. Vamos junto. Com certeza. E a gente busca sempre isso, sabe, Jefinho? Algo que é inegociável, porque a missão, ela nos toma muito tempo e ela requer de nós uma atenção especial. Sim. Como que eu posso me dedicar à missão se eu não me dedicar primeiramente à minha família? Como que eu vou chegar na missão se a minha casa não tem base? Então, com certeza, quando você olha para um pilar, a pastora Ayla está do lado. Quando você olha para outro pilar, Arthurzinho é pequenininho, mas eu digo que ele vai ser um sucesso, porque o legado vai permanecer com ele. Então, tem como sim. É só levar a família. Hashtag partiu. Não tem volta, não. É isso aí. E assim, Felipe, como que foi? Eu sei que você nasceu em um lar cristão, sim, né? Conheço seus pais. Eu sei que você isso já foi imprimido em você desde a infância e adolescência, mas de fato, até algum período você conheceu Deus, seus pais. Sim. Em algum momento você teve o seu encontro com Jesus. Sim, com certeza. Então, a pergunta que estaria aqui é como foi sua conversão? E realmente, assim, mesmo que você nasceu na igreja, é como que foi sua conversão, porque de fato o dia que você se entendeu em Deus, foi ali que você converteu, foi ali, porque até então você ia em honra aos seus pais. Sim. Depois chega um tempo, eu penso assim, que quando a gente é criança, a gente não quer ir no hospital, né? Até na adolescência, mais ou menos. A gente tá doente, precisa, mas não quer ir. Quartozinho é prova. Vai porque os pais levam. Verdade. Mas depois, quando a gente alcança uma certa idade, a gente já entende que a gente precisa ir no hospital. E não é diferente na caminhada com o Senhor, né? Com certeza. Então, como que foi esse momento, esse ato, como que foi sua conversão, sua entrega para Jesus? Jefinho, é algo que me remete muito. Por que eu sou esse pai caseiro com o Arthur e com a Ayla? Porque eu tenho uma família caseira, né? O meu pai, um gestor, um empresário nato, viaja muito, que é o ramo da construção civil, mas é um cara que quando está em casa, o tempo com a família é inegociável. Então, eu aprendi isso desde cedo. E eu sou um jovem que eu prego desde os 5 anos de idade. Então, eu coloco que a minha experiência com Cristo, ela iniciou aos 5 anos. Por isso que a mensagem central da Awakening, ela não é uma mensagem público A, B, C, D. Ela é uma mensagem cristocêntrica. Sim. Nós vamos anunciar o ID de Cristo a todos, principalmente as crianças, porque quando nós vemos Jesus era o cidadão que qualquer pessoa sentava para ouvi-lo. Sim. Criança, jovem, adulto, entendia com clareza a mensagem que Jesus passava. Exatamente. E eu entendi essa mensagem com 5 anos. Nós, na época, Caivera, né, para quem não conhece Caivera em Contagem, eu tô com 30 anos, há 26 anos,
para sair era um sufoco. Você sabia que conseguia sair, mas não sabia que hora que conseguiria voltar, porque os ônibus já está precário, mas é um outro detalhe, né? Não vão para esse quesito. Mas quando eu me deparo com 5 anos, nós que somos frenéticos por Jesus, que o nosso coração queima constantemente por Cristo, eu cresci no monte. Então, com 5 anos, eu via Deus fazer mistérios, prodígios e proezas naquele momento de oração em família, porque o meu pai sempre ia para o monte, mas sempre levava a família, e com 5 anos eu via aquele fogo queimar ali. Então, com 5 anos eu dizia, poxa, eu quero isso. E aí, qual que era o momento? Que as igrejas eram distantes. Então, nós tínhamos um momento de culto no lar. Então, meu pai, como evangelista, fazia os cultos, minha mãe como missionária, ali aquele culto família, e minha experiência começou ali, com 5 anos. E eu vendo meu pai pregar, vendo meu pai queimar, a minha mãe queimar por Jesus, eu disse, não, eu quero isso pra mim. Então, minha experiência começou com 5 anos de idade, cara. Bem, e daí não parou mais, não. E aí foi novo. E esse desejo de servir em missões, de atender outras pessoas, assim, fora da sua casa, fora do seu bairro, fora da sua cidade, porque eu acredito que foi assim, foi uma progressão, você já não acordou sonhando com a Argentina, com Chile, com África, não foi da noite para o dia, mas como que foi esse entendimento desse chamado missionário, como que isso começou a florescer dentro do seu coração, como que isso te incendiou? Cara, meu pai, como evangelista, né, a igreja colocou ele para administrar uma igreja, uma congregação, termo correto, em Nova Contagem. Do Icaivera a Nova Contagem, de carro você faz com 3, 4 minutos. Agora, isso a pé, você vai fazer aí com 10 quilômetros para onde você tinha que dirigir a igreja. Então, você faz essa conta, 10 para ir, 10 para voltar, terça, quinta e domingo, nós estamos tratando aí de 60 quilômetros. Então, meu pai fazia esse percurso diariamente. E aí, ia eu nas costas, só que toda a vida fui magrinho, viu, gente? Então, gordinho, deixa só pro Jefinho mesmo essa praia aí. Mas eu caminhava com meu pai. Só que meu pai ia por causa de 2, 3 pessoas que não tinham condições de deslocar para o Parque São João, aonde era a igreja sede na época. Então, com 5 anos, vendo todo esse percurso, eu via, porque Nova Contagem é um local onde há uma necessidade, né? As famílias, tem muitas famílias pobres, com extrema pobreza ali dentro de Nova Contagem. Naquela época, isso era terrível, porque nós não tínhamos um transporte urbano que permitisse as pessoas saírem dos seus locais para trabalhar. Então, meu pai estava sempre fazendo esse atendimento à comunidade, e meu coração queimava. Com 5 anos, eu via isso acontecer. Eu falava, Jesus, eu quero isso para minha vida. Eu quero isso. E eu lembro que algo que me marcou muito foi que nós não tínhamos carro. Então, qual que era o percurso que era feito? A pé. Aviação Canelinha, né? Todo mundo. O missionário, gente, que não passou pela Aviação Canelinha, ele vai ter... Não vou dizer que ele não vai ter êxito, mas a dificuldade de ter um êxito é muito grande. Porque não você está acostumado com dificuldade. Não está acostumado. E nós fazíamos esse percurso 60 quilômetros toda semana. E algo que me chama atenção, Jefinho, lembrando aqui agora, eu não faltava um culto. Era um percurso diário que nós fazíamos. E repito, para chegar a pregar para 3, 4 almas. E dessas 3, 4 almas, um era bêbado, o outro era adúltero, porque a gente sabia da situação que era, que a bagunça que era. Eu perguntava, papai, por que nós estamos aqui? Meu filho, porque não tem ninguém por eles. E Jesus nos mandou para cuidar desse povo. Então, eu vi nessa situação, meu pai, mas você não pensa em multidão? Ele falou, não, eu penso em cuidar de almas. E almas não é quesito de multidão. Então, isso marcou a minha infância, cara. E eu cresci com esse sentimento. Falei, ó, vou atender a comunidade, eu vou atender. Por isso que as pessoas sempre me perguntam, como que a Wake Brasil nasceu? Eu falei, com 5 anos de idade. Porque com 5 anos, fazendo esse atendimento, Deus já me dava o projeto de como seria a Wake. Eu não falava inglês, não tinha noção de que seria a Wake, talvez eu nem conseguiria pronunciar essa palavra, mas era algo que Deus, na essência da Wake Brasil, já era algo que Deus trabalhava. Já estava no coração, no espírito, né? E essa era até a minha próxima pergunta, como que nasceu o Awaken? Como que isso se desenvolveu? Como que foi a primeira reunião? Assim, vamos ter uma base, uma agência missionária. O nome dela vai ser Awaken. O que significa Awaken? Talvez muitos dos nossos irmãos ainda não sabem o que significa Awaken. Como que foi se desenvolver? E
E se você já quiser também estender, fica à vontade, como que tem sido de lá para cá? Sim. Como que tem sido? Boa pergunta, Jefinho. Eu digo o seguinte, awakening é uma palavra em inglês. O termo dela, na essência, é o ato de acordar. Né? Você chegar e falar, ei, Jefinho, presta atenção. Não, é jogar um balde de água fria no cara que está acordando 5 horas da manhã, acordar literalmente. E Brasil, para estar a essência de onde o projeto se iniciou, porque eu acho que isso é muito interessante. Focar a nossa base Brasil, porque nós falamos muito que o Brasil é um celeiro de missões. Então, eu falei, quando Deus me deu a direção de como seria esse projeto, e com 5 anos, minha mãe sempre fazia uma coisa comigo. Como eu comecei a pregar com 5 anos, criança, a gente não tem tanta noção de dicção, leitura, já era uma leitura bacana, porque minha mãe falava o seguinte, quer aprender a ler, filho? Lê bem? Eu falei, sim, o que eu faço? Leia a Bíblia. E ela me colocava desde criança para ler a Bíblia, recitar salmo, provérbio. E aí começava. E aí Deus sempre falava comigo, que tinha um propósito comigo em missões. E eu perguntava a Jesus, o que é isso? Que negócio é esse? Missões, que propósito é esse? Eu vou para a África, porque nós vimos testemunhos de missionários que vinham da África, vinham do sul do Brasil, na Argentina, Paraguai, fazendo trabalhos sensacionais. E Deus falava comigo, você vai atuar nessa vertente. E só que com 5 anos, para mim era muita informação, na leitura de criança. Só que eu sempre pontuava para minha mãe. Tudo que Deus falava comigo de madrugada, ou eu acordava sonhando, chegava para minha mãe e falava, mamãe, eu sonhei comigo pregando e tinha muita gente escura. Aí minha mãe falava assim, é África. Eu falei, opa, bacana, já descobri que na África do Sul não é 100% negro, tem muitos brancos e tudo. Só que a gente foi passando por essa situação, porque era uma linguagem de uma criança, que não tinha tanto entendimento dessas coisas. E aí eu entendo como Samuel, ouvia Deus pela primeira vez, Samuel, opa, quem tá me chamando? Vai lá e ali. Eu fazia desse jeitinho com a minha mãe, Jefinho. É uma cena que me marcava muito, porque eu corria para ela e falava, mamãe, Jesus falou comigo aqui. Só que para mim chegar para ela e falar que Jesus falou foi um processo, cara. Isso dos 5 anos veio para 8, 9 anos. Com 9 anos de idade, minha avó é de Mantena, interior de Minas Gerais, 500 quilômetros da grande BH. Com 9 anos eu chegava em Barra do Ariranha, que é um distrito de Mantena, e eu promovia junto à Igreja Batista Brasileira, no caso Batista Manancial lá, e promovíamos cruzadas evangelísticas. Gente, imagina com 9 anos. Eu chegava para um pastor e falava, olha, Deus falou comigo que eu vou pregar nas nações e eu preciso que você me dê a oportunidade. Cara, por incrível que pareça, acho que tinha alguém lá que dava ouvido também uma criança. Porque a gente muito se fala do profeta Eli, no quesito de Eli ter mandado Samuel embora. Mas Samuel foi Samuel porque Eli, em um determinado momento, teve discernimento que não era uma voz qualquer que falava com o menino, era a voz de Deus. Então, Eli tem participação na formação do caráter de Samuel do que ele foi. O primeiro contato que Samuel teve com a voz de Deus, para que ele entendesse que era a voz de Deus, foi o discernimento do profeta Eli. Ainda que ele não ouvisse, mas ele sabia que estava falando. Isso marcou. E de fato isso marcou a minha vida, porque eu encontrei evangelista Walter. Nunca vou me esquecer do bigodinho do evangelista Walter. Um senhor magrinho, as mãos calejadas, porque trabalhava na roça, mas foi o homem que abriu as portas para que a missão, num modo rural, ela pudesse tomar uma proporção. Cara, imagina, um local muito conservador. O catolicismo romano é forte lá naquela região. E a religiosidade, porque nós tratávamos de igrejas antigas, Assembleia de Deus antigaça. Se você saísse, fosse no campo, você já pegava disciplina. Como que um menino de 9 anos abdicava de jogar bola, abdicava de tudo, de usar bermuda, para poder estar inserido nesse contexto. Mas aí Deus já trabalhava comigo. Porque aí que é um ponto, Jefinho, que eu até pensava para poder compartilhar isso com o pessoal. Quando se trata de missões, a gente tem um leque que o cara fala o seguinte, essa é a minha personalidade. Ok. Esse é meu estilo. Ok. O seu caráter jamais vai mudar. Mas às vezes o seu estilo, como você se veste, como você se comporta, o campo missionário vai moldar isso. Porque senão você talvez não vai ser bem recebido. Aí você vai dizer o seguinte, mas eu quero ir para a Ásia. Ok, cara, só que nós somos o que somos hoje porque um homem que queria ir para a Ásia ouviu Deus dizer o seguinte, Paulo, você não vai para a Ásia, você vai para a Europa. E Paulo sabia a linguagem da Europa, Itália da Europa, então, ou seja, o sistema romano estava pregnado na Europa. Paulo era o cara para poder estar ali.
Então ele sabia como era o uso e costume da época, ele sabia se comportar. E isso foi me moldando. Aí você fala o seguinte, mas 9 anos, mas foi o modo que Deus utilizou para trabalhar o comportamento e as características de missionário comigo. Sim. De saber se comportar. Em casa, no bairro Caivera, eu era o Felipe que usava bermuda e jogava bola. Só que o Felipe, em junho, dezembro, e na Semana Santa, e também a Semana da Criança, o Felipe era o garoto que não jogava bola, era o garoto que usava calça, usava manga e andava de gravata. Porque senão eu não era ouvido pela sociedade ali. Então Deus já foi trabalhando isso comigo. E um dia alguém perguntou, Felipe, você não briga? Eu falei, não, porque isso não está mudando meu caráter. Isso está me moldando ao campo missionário. Sim. E o missionário que não se permite se adaptar ao campo, dificilmente ele vai ter êxito. Porque se ele não vai estar se adaptando ao campo, ele não vai conseguir falar a língua daquele povo e não vai ter o relacionamento com a comunidade, e o relacionamento com a comunidade é o que ele precisa para alcançá-la. Então Deus já foi trabalhando isso comigo desde criança. Eu chegava, cara, imagina eu, com 9 anos, chegava frustrado em casa. Mamãe, eu não pude jogar bola. Só que teve uma cena que me marcou muito nesse contexto. Porque a minha avó pensa, minha avó era cantineira da escola. Pergunta para qualquer menino da época, com 30 anos, você tá com 40, né, Jefinho? 34. 34? Fiz quarta-feira agora. Tem minhas dúvidas nesse 34, acho que a carteira dele tá adulterada ali. O cara de 25, macho. Jefinho, imagina, então você pegou a época que as tias da cantina era o top. Sim. Quem dava conselho para nós na escola? As tias da cantina. Aquilo que a professora, a diretoria não resolvia, a tia da cantina resolvia. E a minha avó era a tia da cantina. Então eu chegava, imagina, a minha avó relacionava com o padre, com o arcebispo, com todo mundo. Cara, a minha avó convidava todo mundo da igreja católica para ir me ver pregar na igreja batista. Então, ali Deus já trabalhava também comigo, porque muita gente já subia no altar na época dizendo, Maria, ele tentava o pau, você perdia o povo. Aí minha avó já me ensinava, cara. Por isso que até na conferência, na Wake Brasil Conference desse ano, nós, quando colocamos as vovós para entrar com as bandeiras, me remeteu muito essa minha história de como que a Wake Brasil nasceu. Porque eu lembrava da cena da minha avó, dela me coordenando nessas situações. Então, eu aprendi a lidar com esse tipo de situação. E isso me marcou muito. Porque a minha avó estava inserida nesse contexto, me ensinando a comportar. Porque, como toda tia da cantina, ela sabia dar o conselho. Sim, filho, não vai por esse falar, caminho. Né? Eu chegava a revoltar, falei, vó, eu quero jogar bola. Falou, só que se você jogar bola, o seu José das Couves lá não vai te ouvir pregar. E eu falei, e aí? Ela falou assim, mas você veio pelo São José das Couves, você tem que ir lá. Gente, José das Couves não existe, tá? É só uma conjectura para que automaticamente, pelo sucesso do ano, eu não vou publicar o nome das pessoas, senão depois vem puxão de orelha, falou de mim. Mas foi algo que marcou. E nesse contexto, a Wake Brasil foi tomando forma. E eu sempre passava, chegava em casa revoltado com minha mãe. Falei, mãe, fiquei sem jogar bola. Mas a pergunta vinha, quantas almas aceitaram Jesus? E aquilo me baqueava. Ela falou assim, você está trilhando o caminho certo. Vai na posição que Deus quer, segue o trajeto que Deus quer, uma hora vai avançar. Então, acaba. O Felipe na roça não joga bola. Incrível que pareça. E o pior, gente, o calor é grande. Eu tenho que estar de calça o tempo inteiro. Mas foi algo que Deus foi utilizando para moldar, sabe? Então eu acho que isso é bacana. O missionário, ele precisa estar ciente disso. Ele precisa ter esse entendimento. Por isso que você vê muito missionário indo para o campo e voltando. Porque não deu certo. Não deu certo, aquele povo tem o coração duro demais. Não é que o povo tem o coração duro demais. Você, como missionário, não soube adentrar aquela cultura. E você precisa ter esse entendimento. Você precisa saber chegar até lá. Sabedoria, relacionamento. E talvez também o que muito falta é isso que eu vejo que teve muito em ti, né? Que é a submissão, que é a renúncia. Porque querer fazer, cara, não é nem o problema dessa geração. Verdade. Querer fazer não é o problema, pastor. Verdade, não é, mano. Não é. Querer fazer não é o problema dessa geração. Tem muita gente querendo. Sim. E glória a Deus por isso. Porém, todavia, entretanto, existem as maneiras corretas de fazer. E assim, a gente não está tão distante deles em quesito de idade. E às vezes eu me via muito, até antes mesmo de liderar os nossos jovens, eu me via como alguém assim, que estava entre eles e o pastor. Sim. Tinha coisa que eles não queriam falar com o pastor, mas precisavam falar com alguém. Então, em quem eles iam? No Jefinho. Sim. Né? E assim, porque eles
talvez imaginavam que a resposta seria diferente, né? Não, é o Jefinho, cara, tal, pensa igual nós. Só que não, porque uma vida, cara, de submissão, uma vida de renúncia, é isso que Deus tá observando, cara. Sim. Porque querer fazer não é o problema. A questão é fazer da forma correta. Não, mas eu já sei. Não, você não sabe, cara. Esse que é o Porque problema. nem os nossos pais não sabem. Sim. A sabedoria deles está em declarar que ainda não sabem, que Sim. estão aprendendo. E talvez essa seja a maior dificuldade dessa geração, querem fazer, mas querem fazer à sua maneira. Não Sim. querem ouvir quem já está fazendo há mais tempo, não querem ouvir quem tem uma visão mais ampla, Sim, porque concordo. às vezes a gente está dentro de um contexto, a gente só vê dali de dentro, mas quem está do lado de fora e tem a intenção de nos ajudar, ele tem uma visão bem mais ampla do que a nossa. Sim. Então talvez, eu vejo isso, talvez não, eu até afirmo. O problema dessa geração não é querer fazer, é querer fazer de qualquer forma. Sim. O Jefinho, uma coisa que me chamou muita atenção meu pai não é militar, mas ele teve ensino militar. Então, meu pai sempre trabalhou com muita ordem lá em casa. E uma coisa que meu pai sempre fazia comigo, eu saía para pregar, isso marcou a minha vida, assim, desde cedo. Eu saía para pregar, o meu pai me entregava um envelope. Naquele envelope, eu perguntava, primeira vez que eu recebi envelope, curiosidade, menino, o que tem aqui dentro aqui? Poxa, né? Meu pai virou para mim e falou, tá aqui, tá toda a sua despesa. Você nunca vai ser pesado para ninguém. Eu falei, uau, paternidade falando alto aí. Aí eu virei e falei, opa, meu pai tá me enviando, mas ele não tá me enviando de qualquer jeito, não. Ele tá falando, já me deu as coordenadas em casa, como que tem que ser, e ele que era criterioso. Olha, você tem que terminar a mensagem em 9 horas. Se te derem 5 minutos, não use os 5, use 3. Porque você deixou 2 na casa, você deixou porta aberta para voltar. E eu fazia esse tipo de coisa, porque ali eu não tinha mais a minha mãe lá na frente fazendo isso aqui para mim. Gente, parece folclórico, mas é engraçado. Minha mãe fazia desse jeito. Eu ministrando, ela ficava assim. Hoje em dia, ela costuma voltar a fazer isso, né? Que a gente deixa o pau quebrar e vai indo. Só que o interessante é que meu pai usava uma frase comigo da seguinte maneira. Não basta saber fazer. Você tem que estar apto a executar. Cara, aquilo na minha cabeça, com 9 anos, eu não entendia. E eu ficava remoendo porque eu não tinha interpretação disso. E meu pai também não sentava para me interpretar essa fala, não. Eu fui entender essa fala com 12, com 13, com 14, com 15 anos é que eu fui entender literalmente o que ele estava querendo dizer. Não basta saber fazer, você tem que estar apto a executar. E eu perguntava isso 24 horas, gente, o que é isso? Meu pai é doido, que é uma pergunta dessa? Aí meu pai chegou para mim um dia e falou o seguinte, lembra da sarça lá? Falei, lembro. Falei, esse que é o problema da igreja, aquilo que você acabou de pontuar. A gente pergunta para o jovem fala assim, cara, eu queimava por Jesus, esse que é o problema, você não pode queimava, o termo queimava é passado, Sim. Você não pode queimava, não existe isso, aí você queima por Jesus, é igual a sarça. E o interessante é que a sarça naquela época, era normal você chegar, deserto, a sarça pegar fogo, ok, só que ela não se consumia. É isso que a juventude tem que entender. Ela não pode utilizar o termo queimava. Ela tem que ser uma juventude que utiliza o termo eu queimo 24 horas por Jesus. Ou seja, eu sou constante. Permanecer. Permanecer, esse é o segredo. E a dificuldade hoje de muitos jovens que querem fazer missão é porque, primeiro, ele fica pensando, olha, o financeiro é importante demais, cara. Quem paga passagem? Quem vai alimentação? Só que vivendo a experiência com Deus, eu tive uma experiência, cara, que me chamou muita atenção. E um dia, conversando com um jovem, ele virou para mim e falou o seguinte, olha, Deus não paga nada, são seus relacionamentos. Eu falei, cara, se fosse pelos meus relacionamentos, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Por isso que você foi estudar relações públicas. Cara, literalmente. E curioso, deixa eu já abrir um parênteses aqui, que foi muito interessante isso. O meu pai um dia chegou para mim e falou, eu virei pro meu pai e falei assim, pai, concluí o ensino médio, vou fazer faculdade. Aí ele falou, bacana, o que você vai fazer? Eu falei, teologia. Ele falou, não, você vai fazer teologia não. Eu falei assim, peraí, o cara me prepara a vida toda para ser missionário, agora eu vou fazer faculdade de teologia. Ele falou, não, filho, nós estamos entrando numa situação onde o cristão está perdendo o coração, onde ele não vai ter mais o anseio de plantar. E uma coisa que eu não vou aceitar é que você cobre. Eu falei, então o que eu vou fazer? Ele falou assim, você vai estudar, vai buscar um trabalho onde Deus te levar, você vai ter condições de manter sua família. Eu falei, e aí, agora? O que eu vou fazer? Relações públicas, tem tudo a ver. E o negócio de relações públicas, nós utilizamos um termo em off que é resolver conflito.
Cara, eu vou te falar a verdade, o que missionário faz é resolver conflito. Você quer ver no interior, onde o cara brigou porque a cerca foi 10 centímetros para um lado, onde o leitão de um cruzou com o leitão do outro, e aí, com quem os leitãozinhos é de quem? É uma bagunça. O missionário entra como um juiz para conciliar aquela pacificador, situação. Né? Exatamente, cara. Então, assim, a gente foi tendo essa experiência. E a Wake Brasil foi caminhando em cima desse percurso. E isso marcou muito a minha vida. Porque quando eu vi o meu pai entregar aquele envelope, eu lembrava, poxa, eu tenho um pai que está me enviando. E aí, como é que eu vou fazer? E o interessante, chegava em igrejas que você via que a igreja não tinha condição de nada. O pastor vinha para ofertar pelo princípio, para que eles pudessem ser abençoados. O que eu fazia? Recebia a oferta, eu procurava primeiro o gasofilácio e, ó, Jesus, está aqui a minha oferta. Por quê? Porque eu já saí com recurso de casa, está aqui. Aí chegava para a juventude, pastor, vim trazer... Não, tá aqui, abençoado, deixa eu ofertar, vocês ofertaram na minha vida, agora deixa eu ofertar na vida de vocês também. E aí foi indo, cara. É algo que nos chamou muita atenção. E isso moldou o caráter missionário do Felipe no quesito coração doador. Porque eu tinha um pai que socorria o campo missionário. O meu pai, eu lembro que um dia que meu pai ele teve uma situação que ele ficou desempregado. A revolta do meu pai foi porque ele tinha o recurso, porque meu pai é um cara aposentado. Então, meu pai tinha o recurso, só que meu pai é aquele homem antigo, ele não consegue ficar sem trabalhar. Então, de um jeito ou de outro, ele tinha que estar ativo. Qual a maior revolta que ele tinha? Ele não tinha mais o recurso para poder manter missionário no campo. Cara, quando eu vi aqui, eu falei, Jesus, isso é coração abençoador, isso é coração doador. Cara, e aí começou. Não podíamos parar. Foi aonde Deus também atuou comigo, que a Wake Brasil seria não somente uma agência missionária, mas também seria uma agência missionária que daria condições de manter igrejas que não tem. Veio pandemia. Foi o período que a Wake Brasil mais socorreu igrejas. Falei, uau, quando deveria ser igreja, estão mantendo um projeto missionário que está mantendo igrejas. Sim. Só que até essa expertise na gestão, e aí nós vamos agora para um lado mais administrativo, que o missionário precisa entender esse lado. Porque se ele atua no relacionamento para receber as ofertas, ele também precisa saber fazer a distribuição daquilo que está vindo na mão como dele. Gerir esses recursos. Exatamente, ele tem que saber isso. E aí que é a importância do missionário relacionar com a comunidade que ele está inserido. Se eu não vou me moldar ao relacionamento ali, como é que eu vou conhecer, saber que a Dona Maria está precisando de um fubá, está precisando talvez de pagar a conta de luz, ou uma coisa que na pandemia, comprar um remédio para uma gripe, alguma coisa do tipo. Então, meu pai ele teve um ponto crucial nessa formação do meu caráter, principalmente como gestor. E eu acredito também que, principalmente pelo fato, assim, a gente tem algo em comum, agora todo mundo tá falando aí dos temperamentos, né, do colérico, do sanguíneo e tal. Muito. E eu vejo que isso acho que já é nato de um líder ser sanguíneo. Sim. Já é nato. A maioria dos que fazem esse teste aí, acho que todos, vai ser sanguíneo. Se não é sanguíneo, ele não vai matar o urso, ele não vai matar o leão. Pode ter certeza. Ele não vai dar a vida pela causa. Ele não vai matar. Qual foi a situação de Davi se posicionar contra o gigante? Sanguíneo. Ué. Peraí, esse cara tá afrontando o Deus Israel. Esse povo aqui não é qualquer povo, não. Um cara sanguíneo. Então isso fez a diferença no campo. E só um detalhe, Jefinho, quando nós tocamos no assunto de queimar, o que me chama a atenção, e eu sempre digo com as pessoas, falam assim, pastor, eu posso ir? Eu falei, pode. Primeiro, para você ir, você tem que ser o quê? Enviado. Mas não basta ir. Para você ir, você tem que ser cheio do Espírito Santo. E somente alguém que é constante e queima 24 horas por Jesus é porque é uma pessoa que o Espírito Santo é transbordante na vida dele. Sim. Senão, não vai sobreviver ao campo. Pode ter certeza. Exatamente. E assim, concluindo essa fala minha sobre esse fato de ser sanguíneo, é que esse comportamento que foi necessário na sua infância e adolescência já era justamente para tratar, para moldar e um pouco segurar esse temperamento sanguíneo. Demais. Porque assim, precisava de alguém sanguíneo para poder fazer isso que a Wake tem feito. Mas esse temperamento precisava ser moldado. Calma, eu preciso do Felipe sanguinário, mas o Felipe sanguinário precisa ter alguns limites. Então, passa a obedecer coisas que você talvez nem acredita que são tão necessárias, mas obedece por uma causa maior. Sim. E a minha própria vontade. Porque a minha vontade como criança era o quê? Eu vou jogar a bola. Divertir. Com certeza. E é seu direito. Sim, total. Só que eu entendi o seguinte,
A minha missão em Vila Barra do Ariranha era muito mais do que uma partida para ganhar, levantar o troféu e boa. E podia até perder, né? Podia até perder no final. E o interessante é que o meu primo, o Jonathan, ele é vivo até hoje, né? Eu te falo vivo até hoje porque muitos jovens que cresceram conosco, muitos deles, né, desviaram, foram pro das drogas e tudo. E o Jonathan foi um cara que marcou muito a minha vida no quesito como primo. E um cara que me ajudava no quesito de missões. Ele dizia o seguinte, cara, eu tô contigo. E até hoje, é o cara que se eu ligo pra ele em qualquer momento, é o cara da oferta. Então já vão até pensar depois aí pra IBAD, que agora eu tô na IBAD, né? Precisar de qualquer coisa, é o cara pra ofertar. É o cara que me impulsionava. Ele virava pra mim e falava assim, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Mas você falou que Deus fala, então obedece essa voz aí, cara. Que era uma pessoa que não conhecia Jesus. Só que hoje, na mesma idade que eu, ele fala o seguinte, cara, eu olho pra você, eu vejo Jesus. Eu nunca vi Jesus, mas olhar para você eu vejo Jesus. Eu vejo como que você ama o idoso. E só um parênteses, cara, algo que me marcou muito nessa conferência. A gente tratando no quesito de submissão, foi receber um áudio de uma vovó da nossa igreja, né, da IBAD, e ela disse assim, pastor, eu nunca vi um jovem que tivesse tanto respeito por idosos como o senhor. Cara, quando eu ouvi aquilo, Bruno, eu comecei a chorar. Jefinho, eu fui chorando. E esse áudio está salvo no meu telefone até hoje. A Ayla virou outro dia e falou assim, realmente, você sempre faz backup, por que isso? Eu falei assim, não, porque isso é meu memorial. Isso aqui pra mim me chamou atenção e marcou a minha vida. E eu digo o seguinte, o sucesso da conferência foi esse áudio. Porque buscar honrar o idoso é algo importante. E a nossa juventude hoje, ela só não consegue um êxito, cara, porque a gente não se levanta mais pra cumprimentar um idoso. A gente... Não dá mais o lugar pra ele. Não dá mais o lugar pra ele. Eu sou de uma infância que se eu virasse pro meu avô, fosse dormir, só falar com ele assim, boa noite, vô. Cara, eu tomava um tapa na boca que era sinistro o negócio, viu? Se é pra uma linguagem de jogo, o bagulho era doido. Ele falava, não, você não pode dormir sem a minha bênção. E eu passo isso pro Arthur. É interessante que hoje o Arthur vira pra lá, bença papá, bença mamãe. Então, esse quesito da bênção, da submissão ao idoso, nós precisamos ter, cara. Senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Exatamente. Que se a gente não consegue ser submisso aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos tios, como seremos para os nossos pastores? Exato. Os nossos líderes? Porque hoje, quando você tenta explicar para um jovem essa questão da submissão, tá, cara, beleza, você tem unção, você tem talento, você tem chamado, você tem potencial, mas calma. Sim. Calma, gente. Quando eu converti, eu conheci a Bruna, converti, eu nasci pro evangelho em uma igreja onde o nosso antigo pastor, ele era bem general, sabe? Assim, paizão, tudo sempre em cima ali, tudo, mas bem rigoroso, bem assim, do jeito certo. Sim. Não tem meio termo, não tem nada não. E tal, e assim, eu penso que, pra mim ainda, que vim de um submundo muito, né, eu precisava daquele tipo de tratamento. Exato. Eu precisava daquele cercadinho ali que me segurava, porque assim, ó, quando eu nasci, cara, pro evangelho, parece que eu já nasci querendo ser tudo que eu já tô sendo. Sim. Sabe? Eu até compreendo os meus irmãos que são explosivos. O pastor Ricardo, nosso pastor, apóstolo Ricardo, né, ele fala, e eu gosto de usar essa fala dele, que ele diz que é melhor frear do que empurrar. Sim, com certeza. Se você tem alguém que você precisa segurar ele, é melhor do que alguém que você precisa arrastar. Exatamente. Né? Se precisar de arrastar, nós estamos aí, nós vamos arrastar também. Mas se tiver que frear, é melhor. Com certeza. Então, assim, só que como que a gente vai frear? Precisa esse comportamento, esse comportamento de submissão, cara. Precisa Sim. desse entendimento de submissão. Que eles vão fazer, que eles vão voar. Isso é verdade, cara. A gente não vai cortar a asa de ninguém, a gente não vai amarrar a boca do profeta, a gente não vai fazer isso. Mas precisa de um tempo. Sim. Por exemplo, muita gente, assim, me colocando como exemplo, mas para poder falar de mim, que estou mais próximo, né? Muita gente já me chama de pastor. Ah, pastor Jefinho, tem gente assim que na cabeça deles eu sou pastor e acabou. E tal. Só que eu sei o meu lugar, cara. Eu sou diácono, eu sou obreiro, e eu agora sou líder dos jovens e tudo. Eu sei que um dia isso vai se cumprir na minha vida porque eu nasci para isso. Sim. Eu tenho uma plena convicção disso.
Mas eu não vou ficar insinuando nada, eu não vou ficar apressando nada, eu não vou ficar me oferecendo para nada. Isso não é necessário. Verdade. Isso não é necessário. Eu até falo que eu me tornei líder porque eu já estava servindo os meus irmãos. Eu não caí aqui de paraquedas, não. Exato. Então, assim, a agência Awake, ela nasceu porque você já estava servindo os seus irmãos, Sim. cara. Já estava. Você só tá tocando nações porque você já estava tocando a sua rua. Sim. Eu lembro que uma coisa que marca quando você pergunta assim, a Awake Brasil não começou nas nações. Correto. A Awake Brasil começou dentro de ônibus, dentro do metrô. A Awake Brasil começou no meio das praças, indo principalmente para atender aquele que ninguém queria atender. Porque uma coisa que minha mãe perguntava na época, o pessoal não tinha oportunidade para pregar. E eu falava assim, mamãe, eu não tenho oportunidade para pregar. Ela falou assim, quem te disse que Deus te deu o púlpito? Quem disse para você que Deus te deu o altar? Deus te deu as nações. As nações é que serão a sua plataforma. Mas não é plataforma de hashtag vote em mim, não. É onde você vai se doar. E minha mãe falava o seguinte, meu filho, você precisa entender que Deus chamou você para ser mártir em meio a uma geração. Cara, ensinamento profundo. Eu passo isso pro Arthur. Porque quando eu perguntei isso pra pastora Ayla hoje, a Ayla disse assim, amor, o que me chama atenção é que no quarto do Arthur, do lado do berço dele, tem um mapa mundi. E interessante que o Arthur ele já amanhece apontando o dedo para as nações. E eu pego sempre ele, coloco ele no mapa, e ele fica assim, papai, aqui, falei, aqui você vai ser mártir. Aqui, não, aqui você vai pregar, você vai deixar discípulos e você vai para as nações. Porque uma coisa, Jefinho, isso eu falo como pai hoje. Talvez eu nunca pensei, quer dizer, na verdade eu já pensei, mas eu nunca ensinei isso porque eu não tinha propriedade para ensinar. Hoje, eu preparo o meu filho para que amanhã, quando a perseguição chegar no Brasil, e isso vai acontecer, cara, infelizmente. Vai. Infelizmente ou felizmente, porque a Bíblia vai se cumprir. Então, Sim. Felizmente por esse contexto. Será que nós estamos preparando nossos filhos para não negar a fé? Eu vejo hoje a Awake Brasil está indo para a Argentina, a Awake Brasil tem respeito na África, tem respeito na Europa, mas quando eu olho com o Arthur, eu olho para o Arthur o seguinte, filho, o papai está te preparando para você não negar Jesus. Será que nós estamos preparando isso? Aí detalhe, essa juventude aí, né, queimando ou queimava, será que eles vão chegar um momento que vão saber se posicionar em respeito da fé? Em amor a Cristo? Cara, eu acho meio difícil. Porque se ele não consegue hoje entender o princípio da submissão, e o interessante é que o missionário nada menos é do que o cara que é enviado. Você não vai de qualquer maneira, alguém tem que te enviar. E a gente não vai enviar ninguém despreparado. E eu lembro que na Awake Brasil, quando nós começamos o movimento de jovens, eu lembro que o primeiro encontro nosso, ele foi na igreja do Evangelho Quadrangular, da rua Passa Quatro, ali no bairro, no Alto do Caiçara. Pastor Carlos Lacerda abriu as portas para a Awake. Cheguei pro Leonardo Moura, esse nome Léo me parece que me segue, né, gente? É o gestor da RVL, é todo mundo. Esse nome Léo é poderoso, tem mistério nesse nome. Cara, eu cheguei pro Léo e falei assim, Léo, Deus tá falando comigo de uma palavra aqui, Awake. Ele falou assim, o que é isso? Isso é um momento de jovens, cara. E aí nós fomos para dentro da igreja, o pastor Carlos falou assim, meu filho, voa. Só que para ele falar voa, alguém antes falou assim, fica. Por quê? Porque você não vai conseguir voar se você não aprender que primeiro aqui embaixo você tem que construir alguma coisa. Sim. O interessante é que todo mundo compara a águia. Ok, cara, só que toda águia tem ninho. Então toda águia ela vai ter para onde voltar. Exatamente. E aí o pessoal quer ir, eu tenho visão de águia, ok, só que a águia ela não visualiza apenas a sua caça. A águia ela vai visualizar também o seu ninho, o seu lugar, como que aquele ninho está construído. Se nós não entendemos isso, cara, não tem como. Então, todas as vezes que a Awake Brasil decola, ou todas as vezes que a Awake Brasil vira a curva na BR, fazendo viagem também urbana, rural, por meio de carro, não tem como eu curvar se eu não lembrar da rua Passa Quatro. E principalmente porque é no pico do morro, só que o interessante é que aquele morro é tão íngreme que eu tinha que parar no início porque tinha acontecido uma queda de uns prédios e impedia. Então, para chegar na rua, Passa Quatro, eu tinha que parar o carro onde tinha aquela cratera e eu tinha que descer. Espiritualmente falando, eu entendia que era Deus me parando. Opa, você está aqui, você está visualizando tudo. Só que você vai lá embaixo agora, que é lá embaixo que tem a sua formação. E aí foi indo, cara. O Awake Brasil começou desse jeito. E interessante, é uma igreja de idosos. Até nisso Deus bateu com a gente.
Porque a gente ia para fazer trabalhos com os jovens, mas os idosos eram a predominância. Então, luzes, sem chance. A igreja escura, sem chance. Por quê? Porque eu tinha que fazer em respeito a eles. Exatamente. Mas foram eles que nos pararam, mas ao mesmo tempo foram eles que nos pararam, mas foram eles que nos deram asas. Os cabelos brancos, né, cara? Exatamente. Os cabelos brancos. E assim, pastor, de lá para cá, a Wake tem se desenvolvido muito, tem crescido, tem, como você disse, tem sido respeitada em outros países, em outros continentes e tudo, mas hoje a Wake, a atuação que ela tem, os socorros que ela presta, eu lembro recentemente agora das missões Pernambuco, né? Paraíba, a missão Paraíba, que até pastor Arthur de Caveira foi contigo, né? Isso. Foi a primeira missão do pastor Arthur. Foi a primeira vez que ele andou de avião. E ele todo queimando e ainda queima por Jesus. Deixar essa observância aí. E mês que vem nós estamos lá na inauguração da igreja dele, né? E a nova igreja, né? O espaço maior. Glória a Deus por isso. E também lembro recentemente dos materiais escolares, que nós até fomos no culto lá no pastor Rodrigo Cajado. Foi qual lugar mesmo que foi? Foi na África, não foi? Não, na verdade nós estamos concluindo esse projeto que chama-se Projeto Comprometidos com o Futuro. É um nicho da Awakening Brasil, no âmbito desenvolvido pelo Departamento de Ensino da Awakening, junto com o Departamento Social, onde a Awakening Brasil ela visa atender crianças carentes de extrema pobreza, dando condições para que elas tenham materiais básicos para estudo. E aí, nós vamos tratar disso atendendo o Brasil. Aí você fala, mas no Brasil o MEC libera verba para atender. Ok, só que qual o problema do Brasil? Corrupção de governos. Então, muitos desses governos, principalmente nesses locais isolados, a criança não tem condição. Não tem condição, às vezes, da água vai ter condição do material. E aí, em alguns lugares se perdem, em outros lugares faltam. Exatamente. Então, a Wake Brasil, Deus colocou esse projeto no nosso coração. Então, nós vamos atender. Nós teremos um evento de lançamento. Nós estamos dialogando. Provavelmente, o embaixador de Cabo Verde vai estar. Conto com o OneFireCast, podendo fazer toda a cobertura lá, junto com a RBR, a galera toda da Juventude Bade, fazendo a cobertura, intercedendo por esse evento. Vai ser algo sensacional. Mas esse projeto, ele vai atender, no início é bom destacar isso, nós atenderíamos apenas os países lusófonos. Só que vieram da África, em Burkina Faso, no Oeste Africano, o Roberto e a Simone, que desenvolve o CAF, que é o Centro Assistencial, que atende 22 mil crianças por ano ali em Burkina Faso. E eles têm um projeto de robótica. Aí, dialogando, eu falei, poxa, a Wake Brasil agora com um projeto Comprometidos com o Futuro. O que nós fizemos? A Wake Brasil agora está enviando para lá 10 tablets que vão atender a turma de robótica. Então, na hora que veio o recurso para bancar os 10 tablets, na hora Deus falou comigo, falou assim, o projeto Comprometidos com o Futuro, ele é muito maior do que você pensa. Cara, imagina o meu coração vendo toda essa dimensão, essa proporção que está tomando. É algo fantástico, mas é algo que Deus está nos dando direcionamento para atuar no ensino. E aí onde eu vejo que muitos de nós perdemos essa essência. Nós não preparamos o jovem para que ele fosse missionário com a sua formação. Aí remete toda a minha história de infância. O que o meu pai fez? Sua formação acadêmica vai ser utilizada na missão. Você vai trabalhar com isso. E aí tem desenvolvido, cara. Porque senão o cara pensa que, e realmente é isso que impera, e claro que também é a síntese da missão, é pregar o evangelho, é fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro, essa é a síntese da missão. Sim. Né? Mas, por exemplo, você se formou em relações públicas. E isso tem sido muito útil na sua vida missional, com certeza, no seu chamado missional. Talvez alguém que se forme em direito tem também a sua área de atuação ali no âmbito da missão, mas exercendo a sua formação. Direitos humanos, por exemplo, nós tivemos entrada em Cabo Verde. Para ter a entrada em Cabo Verde, trabalhar com passaportes, visto, envolve toda uma consultoria jurídica. E a Wake Brasil hoje, com os departamentos que nós temos consultoria jurídica de jovens que dedicaram a sua formação pensando na conclusão dela, diploma OAB, vou servir no campo missionário, vou dar uma assistência jurídica para o missionário que vai ser preso no Oriente, na Ásia e por aí vai. Então tem o campo ele tem um leque muito grande, porque quando nós vamos ver que a seara é grande... Acho que falar que agora e a gente fala assim, é a seara, né? Poucos são ceifeiros, mas aí está o detalhe, você precisa ter na seara alguém que vai arar,
alguém que vai colher, alguém que vai preparar, alguém que vai distribuir. Sim. Então o reino, a multiforme graça, ela é maravilhosa nisso, cara. Exatamente. Tem lugar para todo mundo no reino. Interessante, nós crescemos num preceito que as pessoas dizem o seguinte: eu sou tocador, sou tangedor, então eu não sou missionário. Pô, engano. Na Wake Brasil nós temos um departamento de música. O departamento de música atua no âmbito missionário, ele pode atuar no âmbito de ensino, porque vai atuar também no âmbito do departamento social, ensinando para criança. Nós temos hoje o Samuel de Assis, que é o vice-diretor de música da Wake, ele tem mudado o cenário no bairro Caivera. As pessoas, os alunos, e todos os alunos dele, o que ele tem feito? Vocês vão fazer uma apresentação musical aonde? Na igreja. Mas para vocês estarem lá, vocês têm que conhecer a cultura da igreja, vocês têm que conhecer a cultura do reino de Cristo. E tá indo. Então, cara, você vai mudar, fazer missões com o seu chamado e vai ter êxito. Isso também é missões. O problema é que as pessoas se retraem muito. Eles não têm essa visão. Eles acham que o missionário é somente aquele que está pregando. Só que ele esquece que o ID é para todos. Só que você vai cumprir o seu ID com a sua vocação, com o seu talento, com o seu chamado. E isso é importante. Se nós não tivermos esse entendimento, e aí qual que é o problema? Que você chega para um jovem com 30 anos, você pergunta para ele assim: posso cantar contigo? Ô Jefinho, pode, só tem um problema. Qual? Eu não sei para que eu fui chamado. Cara, eu não consigo entender como que alguém com 30 anos não entendeu que o chamado dele é servir. Exatamente. E aí volta no critério de submissão de novo. Porque ele acha que o ministério, o chamado, é quem está em evidência. Não, cara. O que me chama a atenção, e aí eu tiro o exemplo do pastor Rodrigo Cajado, né, que nos ajudou bastante. Sim. E está nos ajudando agora também com a Missão Argentina. E depois nós vamos criar vou abrir um parênteses aqui, preciso do abre um espaço depois para um podcast para a gente falar da Missão Argentina. Acho que vai ser muito bacana. À vontade. E quem sabe a Juventude de Base não partiu a Argentina, top demais. Bruna, você, o Léo, aí vai ser top demais na conta, com certeza. Mas, cara, isso é importante, nós entendemos isso. E o pastor Rodrigo Cajado me chamou muita atenção a excelência deles nesse quesito. E principalmente da esposa dele, a pastora Tamara. Estive ministrando agora domingo, né, na ausência dele, pediu pra gente que eu pudesse cobri-lo lá na ausência. Estive lá, o que me chamou a atenção, a pastora Tamara dizia o seguinte: pastor Felipe, sabe o que mais eu tenho falta? Eu falei, o que, pastora? Assim, porque a agenda está tão grande de atender as pessoas e ministrar que eu não consigo mais estar na limpeza da igreja. Cara, aquele me deu um baque. Falei, poxa, é a mulher do pastor presidente da igreja. O que mais faz falta para você? É porque eu não estou mais limpando a igreja. Cara, eu falei, uau, que lição de serviço. E curioso, né? Ela tá indo agora para a Argentina. Eu falei, fica tranquila, filha. Vai ter muita igreja para você limpar lá, com certeza. Não vai faltar, né? E assim, cara, outra coisa que eu vejo que é mais um nicho também da Wake, que é o ensino de outras línguas, né? Espanhol. Sim. Nós estamos fazendo isso agora com a missão da Argentina. Os missionários que se voluntariaram para estar na missão, eles estão tendo intensivo com a pastora Marilyn, que é uma pastora chilena, serve na Wake em Brasil, ela é psicanalista, então ela dá atendimento também aos missionários, principalmente aqueles que estão em conflitos. Eles têm feito muito isso. O marido dela, o pastor Flávio, é enfermeiro. Então, na área da saúde, principalmente a saúde mental, eles trabalham com muita excelência. Então, eu tenho visto o resultado. E a Wake Brasil se preocupa. Por quê? Porque se eu vou te enviar, eu tenho que te dar o mínimo do mínimo. É o quê? Te preparar com o idioma nativo. Então nós estamos agora com o espanhol, e o bom é que o espanhol não é só a missão da Argentina. Tá vindo aí Bolívia, Venezuela, Chile. Deus está abrindo o leque para América do Sul. E tá me dando temor, cara. Vou te falar, não mentir não, viu? O coração tá pulsando forte, mas quando eu vejo a responsabilidade que é avançar dentro do nosso continente, é uma responsabilidade muito grande. Mas, cara, desde quando você começou a trilhar seu caminho, começou a andar nesse caminho de submissão, nesse caminho de obediência, de rendição, de tudo isso já colaborava para esses dias que a Wake tá passando, que o Felipe tá vivendo, tudo isso já apontava para esses dias. E isso é mais uma lição, né, para os nossos jovens, porque assim, cara, você quer viver algo em Deus, se prepara. Sim. Não vai ser da noite pro dia, sabe? Não é no estalar de dedos. Tem coisa que eu espero até hoje, gente. Uau, quantas promessas, quantas coisas a gente já... Você quer um exemplo, Jefinho, que eu digo? Eu sempre ensino isso para os missionários da Wake. Se o seu maior sonho não for encontrar com Jesus, rasga tudo, para tudo, refaça seu papel de cristão. Porque um missionário
que não sonha encontrar com Jesus em primeiro lugar, ele não sonha nada. Exatamente. Cara, eu tenho o Arthur, eu quero ver o Arthur crescer, com certeza. Mas entre o Arthur crescer e Jesus voltar, eu vou querer que Jesus volta. Só que eu tô igual ao apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele quer encontrar com Jesus, mas eu preciso ficar aqui. Só que ele quer ficar aqui, só que o maior sonho dele é o quê? É encontrar com Jesus. Exatamente. Completar a carreira. E até eu querer ficar era para assistir os irmãos. Exatamente. Ou seja, eu não vou sozinho, eu vou levar pessoas. E quando a gente trata da Wake, eu lembro que quando a Wake Brasil, ela demorou, nós nascemos em 2014, mas em 2017 veio o registro. Durante esses 3 anos, o Estatuto da Wake passou na mão de advogados, de meninos que começaram conosco a Wake Brasil, faziam consultoria jurídica, avaliando, isso está dentro da Constituição, está dentro do Código Civil, os meninos avaliaram tudo. Só que na hora que foi para bater o martelo, eles me entregaram e falaram assim, Felipe, tá aqui, isso aqui é um projeto de modo jurídico. Falei, tá, só que tem uma cláusula aqui nesse estatuto que precisa ter. Falei assim, o que, pastor? Falei assim, eu preciso de um conselho. E esse conselho não pode ter, na época eu era menos de 30 anos de idade, falei, o conselho do presidente não pode ter menos de 30 anos de idade, tem que ser casado, marido de uma mulher só, para não fazer bagunça, para não me colocar em situação caótica. Aí eu viro e falei assim, pastor, mas por que isso? Eu falei assim, porque a probabilidade eu, como jovem, Jeff, cometer erro é grande demais. Se eu não entender isso, eu vou acertar, vou, mas a probabilidade pela minha idade e pelo fator de ter inexperiências em determinado momento é de cometer presepada. Isso é normal. Não é o que a gente quer. Mas a vida é assim, a possibilidade de cometer erros é grande. O que eu preciso ter? Um conselho que vai sentar e fazer isso que você falou. Felipe, para. Não é assim que a banda toca. Cara, todas as vezes que Deus vai levar o Wake Brasil, seja diante de presidentes, seja diante de embaixadores, e Deus tem nos conduzido isso, eu procuro estar com o conselho do lado. Mesmo que o conselheiro ele vai entrar na audiência, vai ficar calado, mas só de eu saber que ele está ali, para mim já é uma responsabilidade grande. Para mim eu já me sinto uma segurança muito grande. Só que o interessante, ele talvez na audiência ele vai ficar calado, mas durante todo o percurso até chegar à audiência, eu procurei sugar dele o melhor. Eu procurei sugar dele tudo que eu podia ter para estar preparado para aquele momento, para que eu não tivesse sozinho. Aí eu até brinco, né? É um menino com um pequeno presbitério, mas é uma responsa grande, cara. E eu procuro ouvir esse pessoal, porque é importante demais. Eles têm bagagem que eu não tenho. Sim. E o resultado, o sucesso da Wake Brasil, primeiramente Deus. Segundo, obediência a Deus. Terceiro, são as vovós, os vovôs, é o conselho. Sem eles, Jefinho, provavelmente a Wake Brasil não seria 10% do que é hoje. Isso é certo. E assim, uma coisa que eu gosto de perguntar também você foi reconhecido, né, o seu ministério pastoral, né, você foi consagrado ao pastoreio, ungido, e com certeza você já carregava essa promessa. Sim. Eu já conheço essa história. Mas como que foi isso? Como que isso aconteceu? Como que você foi preparado? Como que tem sido desde lá para cá? Quando deixou de ser apenas o jovem, o missionário, mas passou a ser o pastor Felipe, aí aumentou a medida da responsabilidade, da resposta. Como que foi e como que tem sido? Cara, eu digo o seguinte, sempre quando eu estou estando nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos as pessoas falam assim, mas você faz missão nos Estados Unidos? Missão você vai fazer em qualquer lugar. A Europa hoje precisa de missionários, muitas igrejas fecharam. E nos Estados Unidos nós temos muitos colaboradores e mantenedores. Então, às vezes, eu preciso estar lá para ter uma prestação de relatórios para os colaboradores. E chegando lá, as pessoas se perguntam, olha, eu vou divulgar que você vai estar pregando aqui, eu vou divulgar o quê? Pastor Felipe, agora você é pastor. Eu falei, não, continua como Felipe Ribeiro, a unção, o chamado, carrego, com toda certeza. Não é porque eu não quero o termo, hipótese alguma, mas isso não vai mudar o meu caráter. Porque isso já é o caráter do Felipe, é aquilo que nós aprendemos com o nosso apóstolo, né? Sim. Quando perguntaram para o apóstolo Ricardo, professor, posso chamar o senhor de pastor? Com toda certeza, e Ricardo, com toda certeza, nós somos amigos. Isso não mudou o nosso caráter. Só que, por exemplo, eu vim com o envio de missionário e justamente no ano, quando o Wake Brasil completou um ano. Até então era só o Felipe Ribeiro, sem a unção, né? Chegar a derramar o óleo como missionário e depois como pastor. Não, já era. O Felipe,
já era aquilo que o pastor Ricardo falou, né, no Café de Pastores. Eu já era, irmãos. Só foi reconhecido. Só foi reconhecido. Exatamente. Interessante que, para entender essa convocação de Deus, se assim podemos dizer, quando o óleo desceu foi um sábado à noite para missionário. No domingo, eu conheci a Ayla. Até então eu sabia que eu tinha estado na igreja dela, mas não tinha sentado, ter aquela mesa com ela e tudo. E aí começamos a namorar e caminhar juntos. Veio primeiramente missionário, aí eu brinco, Ayla, você abriu portas para que isso tudo acontecesse, de fato. Então começamos assim. Só que fomos fazendo todo o trabalho. E aí casamos, fomos para a lua de mel. Gente, na lua de mel eu falei assim, Jesus, na lua de mel, se eu achar, vai encontrar e dizer o seguinte, olha, tem um cajado na sua mão. E o pior, né? Te dá um filho na lua de mel, você recebeu a palavra, você filho, eu já virei e falei assim, ó, Jesus amado, eu e você agora, minha filha, sangue e fogo, não pode ter fogo, vão abster porque tem menor de idade, depois assistir no Hora e Pai, então, vamos com calma. Eu falei, Jesus amado, e Deus falando com a gente. Interessante, a gente citando de idosos, nós estávamos numa igreja, chama Coenzie, é uma igreja na Holanda, e essa igreja ela tem um princípio muito grande pelo idoso, onde os idosos são tidos como profetas na igreja. E aí nós tivemos um bate-papo, eu queria conhecer o pastor na época, que fazia um trabalho em São João del Rei, falava um pouco do português, aquele português arranhado, mas cantado, né, vamos assim dizer, eu queria conhecer, fui para a fila. Quando cheguei na fila para conhecer o pastor, foi um projeto missionário, diretor da Wake Brasil, que eu quero conhecer esse cara. E aí já tinha entrado em contato com a comitiva, e aí vocês vão, depois apresenta esse nome para receber a medalha da Wake, então beleza, pastorzão. Sentamos, aí veio uma velhinha perto de mim, olhou assim. Eu falei assim, Jesus amado, eu cresci temendo profeta. O olhar de profeta, você já ainda faz o dedo assim, cara, você já treme todo. Ela virou para mim e falou assim, olha, Deus manda te dizer que tem um cajado na sua mão. E a prova que esse cajado vai vir é que você vai ser pai de um menino. Cara, tremi a base, olhei para a Ayla olhou para mim e falei assim, agora. No início, cara, tinha uma semana de lua de mel. Eu falei, tá vendo? O que eu fui visitar a igreja na lua de mel para receber uma palavra dessa? Cara, quando ela falou aquilo, ela falou assim, vocês vão voltar para o Brasil. Quando vocês voltarem para o Brasil, Deus vai selar essa aliança, Deus vai selar esse chamado. E não deu outra. Chegando no Brasil, 2019, passamos 2019 todo. Só que quando nós chegamos no Brasil, nós começamos já a experimentar isso, dessa experiência com Deus, nesse sentido. Estamos com o apóstolo Emerson. O apóstolo Emerson nos convoca. Olha, conversei com a Assembleia da Igreja e tal, nós vamos ordenar você a pastores. Ok, isso 2020, 19 a 2020. Quando nós completamos um ano de casado, já tinha 12 dias de consagração pastoral. O que a Ayla me apresenta? Teste de gravidez. O que eu vejo? A cena da velhinha entregando o cajado na mão. Estou entregando, comprovando que o chamado é seu, não tem como voltar atrás. Pronto. E aí veio, cara. Veio a unção pastoral, e aí Deus, como o nosso pastor Ricardo fala, né, a chave virou. As portas só abriram. É isso. E, cara, assim, como alguém que começou muito cedo, que sempre dedicou a sua vida a isso, que está vivendo o que plantou, o que foi imprimido pelos seus pais, se você pudesse dar um conselho para os jovens hoje, ainda que eles, não somente para ser missionário, mas o jovem cristão, o que o Felipe, o que o pastor Felipe, o que o missionário Felipe daria de conselho para o jovem hoje? Ame a Cristo mais do que sua própria vida. Porque um missionário que não ama Cristo mais do que sua própria vida, ele sempre vai se colocar em primeiro. Não, e aí vai estar errado. E o missionário precisa amar a Cristo. Porque se ele amar a Cristo sobre todas as coisas, ele vai suportar todas as coisas. E a nossa juventude precisa entender que paixão por Cristo é inicial. Ele tem que amar a Cristo sobre todas as coisas. Isso. E essa é a chave. Porque a paixão ela vai passar. Quantos de nós não tivemos paixão na nossa adolescência? Passou. Hoje, se a gente encontra talvez na rua, nem bom dia, boa tarde. Como é que você para e pensa, eu tive paixão por essa pessoa? Não, com Cristo é amar a Cristo sobre todas as coisas. Só existe uma forma de amar a Deus, né, cara? É de todo o coração, com toda a tua força, todo o teu entendimento, com toda a sua alma. É amar a Cristo mesmo. Só existe uma forma de amar a Deus. E Felipe, eu sei que você é um cara muito estudado, muito dedicado aos estudos, né? Muito instruído. Um livro que te marcou, um livro que
você leu e que, assim, de fato marcou sua vida, marcou sua história, que você gostaria de falar? Se você pudesse indicar um livro. Sim, eu digo o seguinte, cara, tem o livro que eu mais gosto, o livro que eu gostei, que é a minha paixão, é a biografia do Billy Graham. Eu, indo pro trabalho, indo pra escola, eu me deleitava. Não é um livro, né? É um mega livro. E eu via aquele cara sentar diante de presidentes. E na hora que eu lia, Deus falava comigo, você vai sentar com presidentes. E assim, resultado, então tudo aquilo que eu li, eu tenho vivido hoje. A biografia dele marcou tanto a minha vida nesse sentido, que foi algo assim extraordinário. Quando eu via as cruzadas, é algo que a Wake Brasil começou, talvez não com o nome Wake Brasil, mas começava na roça, com cruzadas evangelísticas, operação de milagres. Então, isso marcou muito a minha vida. E eu recomendo para qualquer um que quer ser missionário, biografia do Billy Graham, o maior evangelista do século. Foi um homem incorruptível. Foi um homem que eu desconheço uma história de um artigo que denegriu a imagem de Billy Graham. E é um cara que preservou família, é um cara que... Uma coisa interessante que o Billy Graham uma vez perguntaram para ele foi o seguinte, qual o sucesso do senhor ser aceito no seu país? Eu não falo mal de presidente. Ah, mas o presidente talvez não é minha convicção política, mas o presidente eu tenho que orar por ele, não é falar mal dele. Exatamente. Então vai o recado, né? Para quem tá falando mal dos presidentes da nossa nação aí, ora por ele, não fala mal dele não. E se vier outro, não fala mal, ora por ele, a nossa obrigação. E isso marcou a minha vida. E aonde eu vi que deu... E detalhe, Jefinho, para concluir esse ponto, quando eu entrei, eu fui recebido pelo primeiro presidente da minha vida, foi o presidente Jorge de Cabo Verde. Quando eu entrei dentro do salão presidencial, e quando o presidente Jorge estendeu a mão, eu lembrei do ônibus, na época 1162, chorando, atravessando a Via Expressa, atravessando o João César, lendo o livro quando o Billy Graham foi recebido pelo primeiro presidente. Eu falei, Jesus, que responsabilidade. Um sonho, hoje não é mais sonho, é realidade. Então, biografia do Billy Graham. É o meu livro de cabeceira. Primeiramente a Bíblia, depois o livro do Billy Graham. Topzera. Um sonho do Felipe e um sonho da Wake. Encontrar com Jesus. E o sonho missional da Wake. Qual campo alcançar? Qual povo tocar? Cara, aonde chegar com a Wake? Até os confins da terra. É a nossa vida. Eu sonho... Interessante que um jovem, ele tem feito as mídias, as artes da Wake, e eu me emociono disso. O nome dele é Juan. E eu tenho certeza que ele vai ver isso aqui. Isso é para honrar a sua vida, cara. Ele virou para mim e falou assim, pastor, eu gostaria de fazer um pedido para o senhor. Eu falei assim, qual? Eu falei assim, sei que a marca é a Wake Brasil. Mas o senhor vai para a Argentina esse ano, não vai? Eu falei, vou. Você vai para Cabo Verde de novo? Eu falei, vou. Assim que a fronteira normalizar, a gente avança. Pastor, só falou que o kit comprometidos com o futuro vai avançar em Guiné-Bissau. Eu falei, vai. Burkina Faso? Eu falei, vai. Pastor, pode ser Awakening Cabo Verde, pode ser Awakening Argentina. E, cara, ele foi criando a logo com os mapas de cada nação. E não sei se pode, o Léo acho que vai puxar a nossa orelha aqui, mas se o pessoal da caravana aqui, né, dos bastidores, poder pegar a camiseta que eu deixei ali, rapidinho, só para mostrar. O podcast é isso mesmo. Foi resultado dele, cara. Esse menino, ele fez algo sensacional. Foi essa aqui, ó. E essa camiseta nós vamos sortear uma lá, tá, Jefinho? Top. No dia lá. Foi a Awakening Argentina. Vê se tá certinho aqui a comitiva. Pra não pegar, né? Porque senão depois o pessoal dos bastidores vai puxar a minha orelha. É mais ou menos isso aqui, pessoal. E ele fez cada mapa de cada país, ele fez. Por exemplo, igual a Awakening Brasil, ele foi a Awakening Argentina. Guiné-Bissau, Cabo Verde. Eu falei, Jesus, esse cara tá doido. Ele falou assim, não, pastor, eu tô acreditando nesse negócio. E aí tá avançando, cara. Então, assim, nosso coração tá queimando e até os confins da terra. Até que ele venha. Top. Aproveitando que você disse, no próximo dia 6 agora de maio, galera, o nosso Sexta-feira, que é o nosso culto, e você que ainda não nos conhece, já fica aqui também o convite, todas as sextas-feiras, às 22h30, na Igreja Batista Amigos de Deus, acontece o Sexta-feira, que é o culto da Juventude BAD, é a Juventude da Igreja Batista Amigos de Deus, que fica aqui no bairro Santa Helena, em Belo Horizonte.
na Avenida Valdir Soeiro Henrich, mais conhecida como a Via do Minério, número 3043. Qualquer Uber sabe te levar lá, qualquer táxi, fica tranquilo. Ou liga para nós que a gente busca também, viu, gente? Comenta aí no YouTube, segue a gente lá no Instagram, @JuventudeBad, chama lá no direct, a gente vai estar lá para poder te atender, para poder te servir. Vai ser uma honra ter você conosco. E no dia 6 de maio, a Awakening Brasil vai estar lá conosco. O pastor Felipe vai estar lá ministrando uma palavra. E também o louvor vai ser da Awakening Brasil. E eu estou abrindo essa porta, a gente está abrindo essa porta para eles. Apesar que nem é abrir portas, porque o pastor Felipe já é da nossa casa, ele já é um pastor também da nossa casa, da Igreja Batista Amigos de Deus. E ele vai estar lá conosco no nosso culto de jovens. E esse mês de maio, irmãos, o mês todo, todos os cultos do Sexta Fire, nós vamos estar recebendo doações, ofertas que você quiser enviar em forma de materiais de higiene. E aí eu vou pedir para o pastor Felipe falar aqui sobre mais um nicho da Awakening Brasil, da próxima missão que eles vão estar atendendo. E esses recursos em higiene, não estamos falando de dinheiro, estamos falando de recursos em materiais de higiene pessoal, que vocês vão estar levando. Vai ter lá o stand da Awakening, vai estar lá o pessoal lá para poder te receber, e nós vamos estar levantando esses recursos. A Juventude Bad, vai estar engajada nesse novo projeto da Awakening, nesse nicho, e nós vamos estar abençoando lá, cedendo o espaço do nosso culto. Você que ainda não nos conhece, já junto o útil ao útil. Com certeza. Porque você já vai vir, já vai estar lá conosco, já vai adorar Jesus, já vai trazer lá a sua colaboração para esse projeto, já vai nos conhecer de perto, conhecer o pastor Felipe, conhecer a Awakening, conhecer a Juventude Bad. Sinta-se convidado, eu vou pedir para o pastor Felipe explicar mais sobre esse projeto. Jefinho, até abrir um precedente aqui, honrar a vida do nosso apóstolo. Porque a Awakening Brasil, nós sempre tivemos as ações humanitárias, as ações sociais, mas com o cunho da Awakening Brasil sair da ação social estadual e avançar para outros estados, isso talvez o nosso apóstolo nem vai lembrar, mas a IBAD estava por trás disso. Quando a Awakening Brasil embarcou na aviação Cometa, com os missionários indo para o Rio de Janeiro, as primeiras cestas básicas que nós recebemos de doação foi a IBAD, por ocasião, foi num congresso de jovens que eu tinha ministrado. Sim. Veio aquela doação de cestas básicas, nós cruzamos o estado para desenvolver o social. E só um minutinho, só para lembrar você, pessoal, da Juventude Bad, que essas cestas básicas que chegaram lá no Rio de Janeiro foram resultado da nossa gincana, proveniente do nosso acampamento, que teve as equipes. E aí a gincana foi promovida pelo nosso anterior líder, que era o pastor Júlio, e a Carlinha, sua esposa, e foi levantado, eu era líder de uma das equipes. Uau, isso eu não sabia, viu, gente? Isso tá me pegando até de surpresa. E os jovens arrecadaram esses alimentos. Isso, cara. nós fomos para a porta do supermercado, nós fomos para as empresas, nós fomos para as escolas, e muitos lugares, muitos empresários nos abençoaram. Então, assim, você já tem isso dentro de vocês. Então, a nossa casa é uma casa que atende não somente a nossa casa. A Igreja Batista Amigos de Deus é uma igreja reconhecida por ser amigos de Deus e amigos dos amigos de Deus. Verdade. O nosso apóstolo Ricardo Batista, ele não atende apenas a nossa casa, ele socorre pastores de todo o estado de Minas. Verdade. Muitas clínicas de recuperação nós atendemos, né, para a honra e glória do Senhor. Pastor Ricardo, nosso apóstolo, ele dá uma palavra, e assim, é uma verdade na vida dele. Nós temos recebido esse coração dele de sermos dispenseiros dos recursos de Deus. Verdade. Nós somos o eunuco da noiva. Exato. Nós cuidamos dela, nós zelamos por ela, mas não nos relacionamos por ela. Exatamente. Então isso, você que congrega conosco, isso já está em você. Você não veio para amigos de Deus à toa. Verdade. Você não veio para cá à toa. Isso já está em você. O amor por esse coração nobre, essa nobreza de estar sempre ofertando, de estar ajudando de alguma forma. Talvez você não tenha condição de comprar o material, mas você vai estar lá na porta recebendo quem pode trazer. Com certeza. E assim, Jefinho, isso me pegou de surpresa, porque eu sabia que nós havíamos pegado as cestas básicas no dia do congresso, eu tinha terminado de pregar, o pastor Júlio já chegou pedindo a chave da caminhonete e colocou as cestas básicas. Um fator interessante, porque a Awakening Brasil enviava ofertas, fazendo manutenção de campos missionários, atuando. Havíamos já atuado de modo internacional, mas não com a ação humanitária.
de ir manter as famílias naquele país, determinado local. Quando a IBAD veio, a primeira cesta básica fora do estado, nós atuamos já a ação humanitária dentro do nosso estado. A primeira, a IBAD estava por trás. E agora saber que era a Juventude IBAD. Isso. Agora imagine, irmãos, a ação humanitária da Wake Brasil de cunho internacional, a Juventude IBAD tá junto, cara. Isso aí tá faltando agora só a Bruna, o Jefinho e o Léo da RVL fazer passaporte #partiu Argentina. Temos que avançar. Bênção pura. Fazer igual o Cadu, tá? O Wake Brasil já se propõe aqui. Se for o Wake Brasil, banca a passagem. Olha, vamos nesse mistério aí, hein? Mas, gente, agradecer vocês, que o Jefinho tá pontuando, isso é interessante. O Jefinho abraçou com muito afinco hoje, sabendo, né? Ficou sabendo hoje, no final da tarde, sobre a missão da Argentina, onde a Wake Brasil estará no município de Antrecito, na Argentina, faz fronteira com o Brasil, esse município. Os nossos hermanos. Sim, nós estaremos ali desenvolvendo essa ação humanitária na Argentina. A Wake Brasil vai estar enviando cestas básicas, kit de higiene pessoal e enaltecer também agora o pastor Rodrigo Cajado, porque os brinquedos do saco do Natal Solidário Wake Brasil, Aliançar em Cristo, está abençoando. E isso tudo a nossa mesa tem proporcionado. Quando eu digo nossa, porque ela não é minha, não é do Jefinho, não é do Léo, é a mesa de Cristo. Exatamente. Tem proporcionado, as igrejas estão abraçando, estão se despertando cada dia mais para missões e nós estaremos ali na Argentina. E o kit de higiene pessoal, ele é um kit básico, ele vai estar portando sabonete e creme dental. Nós estamos com o objetivo inicial de cada kit ele ter pelo menos 4 sabonetes e 2 cremes dentais. Podemos alcançar um número maior? Podemos, mas a princípio serão 200 kits, respeitando esse limite por kit. Agora, bater essa meta aí e chegar a 400, se Deus quiser, já estamos com fé. Mas o primeiro número é 200. Agradecer à Juventude IBAD, né? A Wake Brasil sente muito feliz, né, de ter o apoio de vocês e saber que na primeira ação internacional de cunho humanitário, com o envio, não agora mais com o recurso, mas também com o alimento chegando, a IBAD está por trás disso, principalmente a Juventude IBAD. Então, fico muito feliz, que Deus abençoe vocês poderosamente. A galera se mobilizou bem nessa época e agora fica aí essa convocação, esse convite. Cada kit, como o pastor Felipe disse aqui, 4 sabonetes, não é isso, pastor? 4 sabonetes. E 2 cremes dentais. 2 cremes dentais, pelo cada menos. Kit. Então, assim... Talvez você pode dar uma caixa de sabonete, amém. Talvez você pode dar 2 sabonetes, amém. Talvez você pode dar 1 sabonete, amém. O que importa é que nós vamos alcançar essa meta de 200 kits para glorificar o nome do Senhor, para que essa missão ela seja cumprida, porque, de verdade, irmãos, falar de um coração nobre, falar de oferta, falar de se entregar, falar de dar a vida pelo seu irmão é romântico, cara. Demais. É muito lindo. O negócio é arregaçar a manga e bora pro campo. Então, assim, fica aí esse convite. Eu quero pedir pro pastor Felipe também, talvez você quer ajudar a Awaken, quer conhecer a Awaken mais a fundo. Sim. Então, vou pedir para ele falar aí as redes sociais, as plataformas digitais que alcançam, que conseguem um contato com o pessoal da Awaken. Sim, a Awaken Brasil, se você quiser acessar tantas nossas mídias sociais, você tem o contato awakenbrasil.com. Tá aí depois no rodapé, awakenbrasil.com. Lá vai ter todas as nossas mídias sociais e registrar que a RVL é parceira da Awaken Brasil com Saiba Mais. Tem lá o nosso QR Code, graças ao pessoal da RVL. Então, agradecer demais ao Léo. Isso já é intimação pro Léo estar com a gente, partiu a Argentina, viu? Então, Deus abençoe poderosamente. Acessa lá, curte as nossas páginas no Facebook, no Instagram, nosso canal no YouTube também. Pode ter certeza que todo esse podcast vai estar compartilhado junto com o perfil, né, da Awaken Brasil, para você ter acesso, maiores informações. Isso. Corre lá, tamo junto. Exatamente, é isso aí. Então, pessoal, a partir do dia 6 de maio, não é o próximo sexta-feira, é o próximo sexta-feira da semana que vem, né? Isso, porque hoje nós estamos gravando e vai pro ar no dia 5, na quinta-feira. Então, sim, perfeito. O próximo culto, dia 6 de maio, nós vamos estar lá, mas, assim, talvez vai ficar em cima, beleza, mas vai ser o mês de maio. Então é amanhã, gente. Amanhã, 6 de maio, você tem que ir lá, ó, e colabora com a gente, partiu creme dental, sabonete, #IBAD, Juventude. É isso aí. E como eu disse, o pastor Felipe vai estar lá conosco, alguns dos irmãos
que pertencem, né, que fazem parte da equipe da Away, que vai estar lá conosco também. Vai ser uma honra receber vocês. Honra é nossa, e o mês de maio todo, queridos. Todo mês de maio nós vamos estar lá recebendo esses materiais de higiene. Vai ser uma forma de nós, ainda que aqui, estamos alcançando a Argentina. Ou se não, tô com fé, né? Léo, Bruna, aí o Bernard, né? Isso. Porque falar um detalhe, a pastora Ayla tá indo no quartozinho. Os missionários da Away, que é algo que eu foco muito quando a gente iniciou família, pra gente concluir esse maravilhoso One Fire hoje, os missionários da Away Brasil, eles sempre vão com as suas famílias. Tá indo 3 casais, 4 casais. Todos os 4 casais estão indo com os filhos. É algo que a gente não abre mão, que os filhos sejam ensinados pelo pai também no campo missionário. E isso é importante. Então tem vaga pro Bernard, viu? Glória a Deus. Exatamente. Então, pessoal, eu quero até aproveitar também e dizer que assim, ó, assim como nós temos os parceiros aqui do On Firecast que nos ajudam a manter esse podcast semanal, né, que são mantenedores aqui, existem também as pessoas que, de fato, de verdade, não conseguem ir ao campo, mas conseguem estar abençoando o campo. De como? Como um financeiro, com um veículo para poder transportar algo, isso é muito importante. Com certeza. Né? Talvez, não sei, quem sabe, talvez você vai estar assistindo aqui esse podcast e você tem alguns caminhões aí rodando o Brasil afora. Bora! E aí vai estar em algum estado e você disponibiliza lá, cara, cortou um trecho de uma cidade para outra, já está abençoando demais. Com certeza. Fica aqui também o convite, caso você queira ser mais um apoiador aqui do On Firecast também, você pode fazer contato conosco através lá do @JuventudeBad, chama lá, se você entrar lá no nosso Instagram, vai ter o nosso saibamais.link lá também, você consegue falar diretamente comigo, que sou o líder da Juventude Bad, eu vou te explicar como que funciona, assim como a VIP Baterias é nossa parceira aqui, assim como a EIC Elétrica é nossa parceira, assim como a da Cruz Auto Center, que é uma oficina que tem bem próximo aqui do nosso irmão Leandro, que trabalha com motor, com suspensão, com freio, com alinhamento, balanceamento. Inclusive, se você precisar dar uma manutenção no seu carro, você pode estar procurando lá o nosso irmão Leandro na da Cruz Auto Center. Tem aqui a EC Elétrica, que é do pastor Éden, um homem de Deus, que tem nos abençoado muito também. E talvez você queira fazer parte disso, quer ter sua logo aqui, seu nome aqui registrado aqui, nos procure, comunique com a gente. E se você também quiser ser um apoiador da Awakening Brasil, procura lá no, como que é? www.awakeningbrasil.com. Isso aí, procura lá, seja um apoiador também financeiramente. Se você, olha, Felipe, eu já sou missionário aqui, eu já estou fluindo em missões, eu tenho vontade de viajar mais, eu tenho vontade de servir mais, procura o pastor Felipe, se filie ao Awakening Brasil, procura saber como que é esse trabalho, conheça o trabalho. E por aqui, então, infelizmente, nós vamos encerrando esse podcast. Infelizmente, mas agradeço demais aí, viu? Eu queria só te pedir aí considerações finais, se você fosse fazer um resumo de tudo, quiser deixar uma palavra, algum testemunho, um encorajamento, como você quiser concluir aí. Eu gostaria de deixar para os nossos irmãos Salmo 16, 2, que eu digo o seguinte, lógico, a Bíblia toda, num todo, marcou a minha vida, né? É a minha leitura diária, o pão diário. Só que o Salmo 16, 2, ele marcou muito a minha vida desde criança. Foi o salmo que sempre era declarado pelo meu coração 24 horas, que diz assim, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Isso é o salmista. O cara que era rei, tinha autoridade para decretar a vida, decretar a morte, mas ele reconhecia que o reinado dele não era nada comparado ao único bem que ele tinha, que era o Senhor. Wow. O Senhor vale mais do que todas as coisas, vale mais do que bens, patrimônio, vale mais do que tudo. Por isso que eu digo, Jesus, o nosso coração queima 24 horas por Jesus, é ser transbordante, cara, não tem outro contexto. E o salmista entendia esse preceito, e isso tem que ser a nossa vida. Glória a Deus. Então é isso aí, pessoal, esse foi mais um On Firecast, né, para a glória do Senhor, nosso coração está transbordando de alegria pela honra de ter esse príncipe aqui, esse homem de Deus comigo. Deus abençoe. Agradeço pela honra de, né,
E obrigado porque você deixou de estar lá no seu sofá com o Arthurzinho, aquela criança linda, Verdade. com a pastora Alia. Obrigado, pastora, que a senhora dividiu o Felipe Paga com o a chocolate gente pra ela hoje. depois, sem problema. Muito obrigado por isso, né? Nós declaramos aqui bênção sobre a sua casa, Amém, sobre a eu sua preciso, família, em nome de Jesus. sobre a Wake. Vai avançar ainda mais em nome de Jesus. Já tem alcançado, vai alcançar muito mais, né? Obrigado pelo seu coração disposto, entregue. Nós agradecemos. E eu espero, meus irmãos, que você tenha sido tocado por tudo aquilo que foi falado aqui nesse podcast, que de alguma forma, se existia um pavio que fumega aí, que agora passe a ser um tição arrancado do fogo, que você possa estar incendiado por tudo isso que foi dito aqui. O nosso coração foi impartido aqui nessa mesa, e eu creio que isso vai te tocar de alguma forma, vai alcançar seu coração, vai acessar seu espírito. Eu quero te agradecer porque você nos acompanhou até agora, e eu quero também te fazer mais um pedido. Eu quero que você deixe aí o seu like, a sua curtida, o seu comentário, porque isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas. Você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, compartilhe nas suas redes sociais, marca lá, tira um print aí da sua tela, marca a gente lá no @JuventudeBad, no @Awaken Brasil, compartilha lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, fica à vontade aí para poder divulgar. Obrigado mais uma vez. Agradeci. Obrigado você que nos acompanhou. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe.